Você que está chegando, o que Deus vai fazer na sua vida vai ficar por um grande testemunho. O que Deus vai fazer na sua vida vai ficar por um grande testemunho. Você não entrou aqui por entrar, você não entrou aqui por acaso, você não caiu aqui nessa oração de paraquedas, não. Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo a dizer para você. E Deus estava me dando aqui uma palavra sobre isso. O que vai acontecer na sua vida, vai ficar para um grande testemunho. Você crê nisso? Sabe? Você não vai perder a sua fé agora. Tem pessoas que vão passando os dias e eles perdem a esperança, perdem a fé, perdem aquele senso de significado da vida, né? Mas Deus te trouxe aqui para falar com você. O que vai acontecer na sua vida vai ficar para um grande testemunho em nome de Jesus. Seja bem-vindo, você que está chegando. E é essa palavra que Deus estava me dando aqui. Deus me deu uma palavra aqui muito, muito poderosa. Esses últimos minutos aqui, Deus estava me dando uma palavra muito poderosa e eu creio que é para você. Eu queria você que está chegando já escrevesse isso. O que Deus vai fazer na minha vida. Escreve aí. O que Deus vai fazer na minha vida vai ficar para um grande testemunho. O que Deus vai fazer na minha vida vai ficar para um grande testemunho. Não é testemunho pequeno, é grande testemunho. Você está ouvindo isso? O que Deus vai fazer na minha vida vai ficar para um grande testemunho. Deus me deu aqui em Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, já a parte final do versículo, que diz assim: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Sabe, tem momentos que as pessoas, às vezes, ao nosso redor, a sociedade no geral, eles começam a achar que Deus, que Deus é como se fosse assim, só algo ali, uma história, como se Deus não fosse um Deus real, como se fosse um Deus que não faz milagres, um Deus que é, como um conto, como uma história. Mas, eu tenho experimentado o poder de Deus na minha vida, e eu creio que se você está aqui, Deus está te chamando também para confiar. Deus está chamando você para viver os seus testemunhos. Deus está chamando você para viver experiências com Ele, sabe? E Deus está me falando isso. Pessoas que às vezes perdem o senso de significado da vida. Olha aí, talvez aconteceram coisas na sua história que talvez você perdeu o senso de significado da vida. Mas se você está vivo, ainda há esperança, né? Se você está vivo, é porque Deus tem um propósito para você. Sabe? E Deus vai fazer coisa grande, Deus vai fazer coisa extraordinária, Deus vai cumprir promessas que Ele tem na sua vida. Normalmente, quando Deus dá uma promessa para uma pessoa, é normal essa promessa demorar. Então, tem coisas aqui importantes sobre as promessas. A primeira coisa e a mais desafiadora, quando Deus faz uma promessa para a vida de alguém, sempre essa promessa vai ter um tempo de espera. No tempo de espera, parece que nós estamos esquecidos por Deus, mas não é verdade, você não está esquecido por Deus coisa nenhuma. E parece também que até pessoas esqueceram você. Talvez pessoas chaves, pessoas pontuais que Deus colocou na sua vida. Parece que até essas pessoas se esqueceram de você. Sabe o que significa isso? Significa que Deus, Ele está querendo a dependência total. Ele quer tirar de você a mentalidade do deserto. Como que é isso? Deus tirou o povo do deserto e foi com mãos fortes. Deus tirou o povo do Egito. Com mãos fortes Deus tirou o povo do Egito, mas eles não conseguiram receber uma nova mentalidade, uma mentalidade da dependência de Deus. Você está ouvindo isso? Então, o que muitas vezes acontece? Você recebe uma palavra e essa palavra, ela às vezes não acontece imediatamente. Essa palavra, ela vai passar pelo teste do tempo. Então, quando é para Deus fazer algo, com certeza Ele vai fazer, Ele vai operar, né? O que é a parte de Deus Ele vai fazer, mas a nossa parte muitas vezes de confiar, a nossa parte muitas vezes de mudar a nossa mentalidade.
Como assim? Começarmos a crer naquilo que Deus fala, ter uma plena confiança que Deus faz milagres, e essa parte é nossa. Então você vê que o povo que estava passando pelo deserto, eles começavam a murmurar, eles não entenderam que Deus estava querendo uma dependência total. E quantas vezes isso também é real conosco? Isso também é real conosco. Escuta bem, tem coisa que só Deus pode fazer. Deus tira você do deserto. Tem coisas milagres que Deus faz na nossa vida. Agora tem outras. Agora a nossa mentalidade, nós somos responsáveis. A partir do momento que Deus age na nossa vida, né, nós precisamos entrar em novos níveis de dependência de Deus. Sabe? Então a primeira coisa que Deus está me dando aqui para essa oração: toda promessa passa por um tempo. O tempo do esquecimento, o tempo de parecer que está esquecido. Né? Você vai ver que Davi esperou muito tempo. Você vai ver que Abraão esperou muito tempo, 25 anos para ter o filho da promessa. Davi esperou cerca de 17 anos, né? Quase 2 décadas esperando. Você vai ver ao longo de toda a história bíblica, pessoas que receberam promessas, pessoas que eram íntimas de Deus, pessoas que tinham relacionamento com Deus, e pessoas até que Deus se revelou para elas. Deus fez promessa para elas, mesmo carregando uma promessa, tiveram que passar pelo teste do tempo. Você está ouvindo isso? Sabe, se você tem uma promessa e você está aqui agora, Deus está falando com você. Você está passando pelo teste do tempo. Você está passando pelo teste do tempo, e muitas vezes esse teste do tempo, nós vamos precisar confiar. Talvez você não está vendo nada, mas você tem uma palavra de Deus. Se você tem uma palavra de Deus, você já tem tudo. Se você tem uma palavra de Deus, você já tem uma garantia. Se você tem uma palavra de Deus, é só questão de tempo, vai acontecer. Você está vendo? Quando Deus fala, Deus cumpre. Deus não é menino, Deus não esquece daquilo que Ele prometeu. Deus não pode se esquecer do que falou para você, porque o homem pode ser falho, o homem pode esquecer, eu posso esquecer, você pode esquecer, mas Deus não se esquece daquilo que Ele te falou, daquilo que Ele te prometeu, sabe? E então, todas as vezes que Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida, e que a sua vida está se tornando um testemunho, né? Então Ele vai despertar a sua fé. Todas as vezes que Deus está querendo fazer um testemunho na sua vida, está querendo levantar você como um sinal para essa geração, para outras pessoas ao seu redor, vai ter o teste do tempo e vai ter a necessidade da mudança de mentalidade, né? Nós passamos a depender mais de Deus. E também, uma terceira coisa, nós precisamos entender que Deus confunde as previsões da terra. Eu queria você escrevendo isso aqui. Deus me deu isso aqui agora. Deus confunde as previsões da terra. Antes de eu entrar com você aqui, Deus falou isso comigo. Que Deus vai confundir as previsões da terra em seu favor. Deus vai confundir as previsões da terra. Eu declaro que Deus vai fazer algo inédito. Deus vai fazer algo poderoso. Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Se você recebe essa palavra, fala assim: essa palavra é para mim, eu tomo posse dessa palavra. Deus está falando aqui com alguém. Deus vai confundir a previsão da terra e vai fazer algo poderoso, algo extraordinário sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Você vai ver que não é normal uma mulher com 90 anos de idade, dar à luz a um filho. Em Gênesis capítulo 17, versículo 17, mostra que Sara tinha 90 anos de idade, enquanto Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaac nasceu. Você está vendo isso? Então, Deus cumpriu uma promessa na vida de Sara, mesmo ela tendo uma idade avançada. Sabe, você já está com 90 anos, você que está aqui, até se você tem 90 anos, até se você, olha lá, essa palavra é para mim, glória a Deus, até se você tem 90 anos, saiba que Deus ele vai mudar a sua história, Ele vai cumprir promessas que Ele tem na sua vida. Toda promessa passa pelo teste do tempo, pelo teste do esquecimento, pelo teste da mentalidade, de passar a ter uma confiança mais profunda em Deus. E em toda promessa você precisa entender que Deus confunde as previsões da terra.
para a medicina, se fosse uma medicina como a de hoje, né? Até com uma medicina avançada como a de hoje, não é normal uma mulher de 90 anos dar à luz a um filho. Não é verdade? Mas quando Deus quer agir, não tem previsão da terra, não tem ciência, não tem aquilo que possa impedir o agir de Deus na sua história, na sua vida, em nome de Jesus. Sabe, eu ouvi o Senhor dizendo para pessoas que estão aqui, Deus vai confundir a previsão da terra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Talvez você recebeu um diagnóstico, talvez você mesmo fez seu próprio diagnóstico também, né, esperando o pior de uma situação, e Deus está falando, eu vou confundir a tua previsão, eu vou confundir a previsão de alguém, eu vou confundir a previsão do médico, eu vou confundir a previsão do juiz, porque se você está na fé, você saiba que Deus vai mudar a história, Deus vai mudar o cenário para te abençoar, porque Deus sempre honra a fé de alguém que está aqui nesta live. Deus está falando, talvez você olhou lá, você olhou os seus documentos, talvez você fez sua análise, você fez sua previsão, e você vê que aquilo ali com o olhar natural não vai dar muito coisa boa, mas se você orar, Deus pode mudar qualquer situação. Você está ouvindo isso? Tem gente aqui que tem promessa e Deus está falando, você tem promessa, mas também tem o teste do tempo. Deus está falando, você tem promessa, mas agora você precisa mudar a sua mentalidade. Como é mudar a mentalidade que eu estou falando aqui já pela terceira ou quarta vez? Sabe, Deus estava querendo uma profunda confiança, uma profunda obediência do povo. E o povo insistiu em reclamar, o povo insistiu em murmurar, sabe? E Deus fala assim para Moisés, vou parafrasear, Moisés, esse povo só me desagrada, esse povo não confia em mim. Quer dizer que eles perderam a promessa por falta de confiança. E quando eles chegaram na terra prometida, eles viram gigantes na terra, e os 10 espias foram enviados, né? E quando eles foram ali enviados, o que acontece naquele momento? Só tinham, dos 12 espias, né, que foram enviados, só Josué e Caleb, neles foi encontrado um espírito diferente. Aqui em Números, no capítulo 13, você vai ver a mentalidade que Deus está requerendo, né? 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã, e só em 2 deles, só 2 foi encontrado o espírito de fé. Sabe, eu creio que aqui nesta oração Deus está fazendo algo poderoso. Tem mais do que 1 na fé, tem mais do que 2, tem mais do que 3, tem mais do que 4, tem mais do que 5, tem mais do que 10, tem mais do que 20, que tem um espírito diferente e que vai viver milagres, que vai viver a promessa de Deus. Números capítulo 13, versículo 28, diz assim, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Escuta bem, eles olharam para os gigantes, mas não perceberam que o maior estava com eles. Não importa a circunstância, não importa a situação que você está passando hoje, o maior está com você, o maior é com você. E Deus vai fazer algo inédito, Deus vai fazer algo poderoso. Muitos verão, e muitos temerão e confiarão no Senhor, através do testemunho que está na sua vida, sabe? Quando Deus está na sua vida, tem gente que até fica com medo, que fala assim, eu não vou mexer com ele, eu não vou mexer com ela, porque Deus está na vida dele, porque Deus está na vida dela. Você está ouvindo isso? E aqui em Números capítulo 14, versículo 11 diz, e diz o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Quais são os sinais que Deus já fez na sua vida? Quais são os testemunhos que você já viveu de Deus? Sabe, eu já vivi alguns testemunhos extraordinários e Deus tem sido bom, mas hoje eu vivi um testemunho detalhe, né? Hoje eu vivi um testemunho detalhe. Minha filha estava querendo determinada coisa, eu não sabia que ela queria isso, e ela fez uma foto e guardou isso que ela queria. Quando eu cheguei no mercado, eu comprei exatamente aquilo que ela queria, né? E sem eu saber que ela estava querendo aquele produto. E quando chegou em casa, eu falei assim, ó, isso não é comum. Isso Deus está falando com você. Deus está falando que Ele te conhece, que Deus é detalhe na sua vida. Deus, Ele cuida de você. Sabe, eu declaro que está chegando um tempo que Deus vai fazer coisas grandes e Deus também vai fazer coisas pequenas para você que está numa dependência dEle. Você vê que com mãos fortes, vou falar pela terceira vez, com mãos fortes Deus tira o povo do Egito.
Mas sabe, depois disso eles precisavam confiar, eles precisavam depender de Deus, eles precisavam ter uma mentalidade de que Deus era com eles, de que até no momento que eles chegaram naquela terra, se Deus estava mandando eles espiarem a terra, não importava se tivessem gigantes, não importava se tinham as dificuldades, eles precisavam crer que Deus era com eles. Tantas vezes assim acontece conosco. Deus faz uma promessa para nós, e quando nós paramos de frente com os primeiros desafios, nós já queremos murmurar, nós já queremos reclamar e já queremos voltar para comer cebola no Egito, né? Porque é isso que eles queriam lá, né? Escuta bem, sabe, quando você está na prisão, quando você está numa situação ali de cativeiro, sabe, às vezes não falta comida, às vezes não falta, mas você ainda está ativo, você ainda está preso. Deus tem algo maior, algo mais poderoso com você. Vai ter uma necessidade de uma confiança, isso vai ter uma necessidade de uma vida de oração, de seguir os direcionamentos de Deus para nós. Você está ouvindo isso? Então o que Deus está falando aqui com pessoas que estão aqui? Primeiro, toda promessa existe o teste do tempo. Segundo, o que Deus precisa fazer, Deus vai fazer, mas nós precisamos ter uma confiança mais profunda nele. Você está ouvindo isso? Terceiro, Deus vai confundir as previsões dos teus inimigos espirituais. Deus vai confundir as previsões da terra para te abençoar e para cumprir promessa na sua vida, em nome de Jesus. Você está ouvindo? Você pode dizer glória a Deus. Eu vou orar com você agora. E Deus também me deu um versículo aqui que diz, em Números capítulo 14, versículo 9, a única coisa que você deve fazer para continuar desfrutando da bênção, para continuar desfrutando do favor e para ter a garantia do seu milagre. Qual que é a única coisa? Você precisa confiar em Deus, com esse coração de confiança. Olha o que diz aqui: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Você está ouvindo isso? E quando eles estavam aqui falando, não sejam rebeldes, o Senhor é conosco, nós vamos vencer os nossos inimigos, sabe? Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Muitas vezes, quando você está na fé, tem gente que vai falar assim, vamos apedrejar. Talvez quando você está na fé, fala assim, você está maluco, você está fantasiando, você está exagerado. Sabe? Deus não faz esse tipo de coisa, né? Se você está na fé, às vezes você vai passar essas situações. Agora, sabe, quando a congregação já considerava apedrejar eles com pedras, a glória do Senhor apareceu. A glória do Senhor está aparecendo sobre a vida de gente que está aqui, e essa glória está se manifestando agora na sua vida, e Deus está colocando o espírito de fé, o espírito de confiança. Deus está te protegendo no mundo espiritual, e Deus está falando, tão somente tu não seja rebelde contra o Senhor, porque eu sou contigo, você vai vencer. Deus vai cumprir promessa na sua vida, Deus vai cumprir promessas na tua história, na sua família. Deus vai fazer as mudanças, Deus vai confundir as previsões da terra para te abençoar em nome de Jesus. Eu estou sentindo um poder de Deus tão gostoso aqui. Eu estou sentindo o poder de Deus. Se você tem uma oração, se você tem um pedido de oração, coloca aqui, eu tenho o meu pedido de oração. Sabe que Deus está falando para a gente que está aqui? Sabe? Você acha que já está avançado em idade? Sabe? Você acha que já Deus não pode mais fazer muita coisa na sua vida? Tem alguém que está aqui. E Deus está falando, Sara tinha 90 anos de idade. Sabe? Abraão tinha 100 anos de idade, desfrutando de promessa, recebendo promessa, promessa se cumprindo. Eu declaro que você, na idade que você está, né? Você tem 90, eu creio que você tem menos de 90. Né? Se tiver alguém aqui com 90, é um privilégio estar falando para você. Né? Agora escuta bem. Você está com bem menos de 90 anos, Deus vai fazer uma coisa muito poderosa, Deus vai cumprir as promessas, Deus vai fazer coisa extraordinária, Deus vai confundir os quatro cantos desta terra para te abençoar. Às vezes o que Deus não fez na vida de ninguém, o que Deus não fez na vida de alguém, Deus vai fazer na sua vida algo inédito, uma cura inédita, um mover de Deus inédito, uma libertação inédita. Deus vai fazer algo que Ele nunca fez na vida de ninguém, na sua vida, em nome de Jesus. Nós estávamos aqui orando há uns 2 ou 3 dias atrás, e o Espírito Santo falou assim comigo, profetiza o meu vento.
E eu falei assim, o vento do Espírito vai passar e vai entrar na casa de alguém que está aqui. E eu estou recebendo testemunhos até hoje. Sabe o que aconteceu? Quando o vento do Espírito passou, ele também leva todo o mal, e ele traz aquele mover, leva todo o mal para bem longe, né? Mantém bem longe, mas o vento do Espírito vem e enche a sua casa de uma paz, enche a sua casa de uma presença, enche a tua mente de fé, enche a tua vida com o poder do Espírito Santo. Sabe o que Deus falou assim para mim? Falou para mim agora, profetiza ao vento de novo, que o vento do Espírito Santo está entrando dentro da casa de alguém que está ouvindo essa palavra agora. Tem gente aí que vai perceber até fisicamente a cortina balançando, alguma coisa dentro da casa balançando, porque o Espírito Santo acabou de me dizer que ele já está soprando o vento dele dentro da sua casa, na sua mente, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sabe, quando o vento do Espírito vem, talvez é uma palavra que ele te dá, talvez é uma força que ele te dá, é uma nova unção que ele te dá. Recebe do poder do Espírito Santo agora, recebe da presença do Espírito Santo agora, aí onde você está. Olha como ele está te tocando, do alto da cabeça até a planta dos pés. Recebe do poder do Espírito Santo agora, recebe da presença do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Você que tem um pedido de oração, escreve aqui, eu tenho o meu pedido de oração. Se você não escreveu ainda. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. E o Senhor é Senhor das nossas vidas. E o Senhor também é Senhor do tempo. O Senhor é o Senhor de tempos novos. O Senhor é um Senhor onde tem... No Senhor não há esquecimento. O Senhor tem na palma da sua mão toda a nossa história controlada pelo Senhor. O Senhor tem a nossa vida nas suas mãos. Pai, quando o Senhor nos faz promessas, normalmente o Senhor nos leva a esperar por um longo tempo ou por algum tempo. E eu sei que tem pessoas que estão aqui assim. Eu peço que o Senhor venha nos fortalecer agora, liberar sobre nós o teu favor, o teu poder, a tua unção, para nós continuarmos avançando em direção a tudo aquilo que o Senhor já tem reservado para nós. Pai, a tua palavra nos mostra que Sara, já avançada em idade, estava desfrutando de promessa cumprida. Pai, eu sei que tem pessoas que estão aqui, que apesar da idade, de ter alguma idade, isso não impede que o Senhor pode cumprir as promessas. Eu peço que o Senhor venha soprar agora, trazer uma alegria, restaura agora a confiança, a fé. A tua palavra nos mostra que o povo que estava no deserto, eles desagradaram o Senhor por murmurar, por reclamar. Eu peço que o Senhor venha agora nos perdoar por palavras malditas que nós às vezes falamos, nós murmuramos, reclamamos, mas nós pedimos perdão por todas as palavras que nós dizemos que talvez desagradou o coração do Senhor. Nós pedimos que a partir de agora o Senhor venha nos aperfeiçoar, a falarmos fé, Pai, enche o nosso coração de confiança, para nós falarmos com um monte e ter certeza de que ele vai ser removido, que ele vai ser trocado de lugar. Pai, eu peço que o Senhor venha trazer o teu favor, que o Senhor libere o seu poder agora sobre a vida de cada um que está aqui. Espírito Santo, sopra o teu vento agora sobre cada mente, sobre cada coração, sobre essa casa, sobre essa empresa, sobre esse carro. Aonde estiver chegando agora essa oração, libera o teu poder agora, libera a tua presença agora, e todo mal seja destruído, desfeito agora, todo mal bate em retirada, em nome de Jesus. Pai, continua protegendo, abençoando, direcionando a cada um que está aqui. Pai, muitas vezes a terra quer dizer que não tem solução, a previsão da terra, elas não são as melhores para nós. Mas o Senhor me disse antes de eu entrar aqui, que o Senhor vai confundir a previsão da terra. O Senhor vai confundir as opiniões, o Senhor vai confundir as previsões para cumprir promessa na vida de pessoas que estão aqui, dos teus servos, das suas servas, dos teus filhos e das suas filhas, em nome de Jesus. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Ó, tem pessoas que entraram aqui nessa oração hoje, e você falando assim: Deus, olha a minha idade. Olha aí. Pode verificar se não era isso que você estava pensando? Deus está falando aqui comigo agora. Deus acabou de falar comigo aqui agora. Você que entrou aí, ó. Deus, olha a minha idade. Cheio de promessa, cheio de palavra, cheio de confirmação.
visitação do céu, o Espírito Santo entrando dentro da sua casa, né? Pois é, Abraão era amigo de Deus, recebeu Deus em casa, né? Mas sabe de uma coisa? Olha lá, Jesus fala, Deus está falando com gente aí, olha lá. Olha aí, né? Olha os testemunhos aí no chat aí, ó. E tem mais gente, hein? Tem no mínimo ao vivo aqui 8 pessoas que Deus está falando com você essa palavra. Olha lá, 43 está na flor da idade, né? Escuta bem. Abraão, ó, era amigo de Deus, tinha intimidade com Deus, mas teve que esperar o tempo para ter cumprido a promessa. E teve toda uma história de grandes desafios também que Abraão enfrentou. Lá 51, na flor da idade, né? Escuta bem. Talvez você tenha uma grande intimidade com Deus, mas isso não tira a necessidade do tempo de espera, do hold time. É o tempo de espera, é o tempo da preparação e o tempo do alinhamento de Deus para fazer algo na nossa vida, sabe? Eu creio que algumas vezes nós podemos atrasar, até podemos, mas muitas vezes Deus está agindo até sobre isso, sabe? Eu quero declarar na sua vida aí que todo tempo de atraso vai ser recuperado. E tem gente aqui que está achando que está atrasado e nem está atrasado. Você está no tempo de espera de Deus, você está no tempo da preparação de Deus, e Deus vai fazer algo poderoso. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor através do seu testemunho, em nome de Jesus. Sabe? Deus está falando com gente aqui, ó. Sabe? Não importa a sua idade. A questão é, se você tem uma promessa, saiba que no tempo determinado por Deus vai acontecer. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso continuar na presença dele. Olha lá, 48, na flor da idade, né? Tá todo mundo jovem aqui. Ninguém tem 90 anos aqui, eu creio. E 100 anos, né? Também eu creio que não. Sabe? A idade que você tá não define se você vai receber uma promessa que Deus te fez ou não. Você está ouvindo isso? E Deus está falando com gente aqui. Tem o tempo do cumprimento da promessa que está chegando e que vai acontecer na sua vida. Ó, eu vou declarar aqui pela 4ª ou 5ª vez. Muitas vezes Deus precisa nos inspirar a repetir, porque isso vai gravar no seu coração. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O que Deus vai fazer na sua vida? Ó, estou falando aqui, ó, escuta bem. Ela 34, nova demais, né? Dá tempo de viver muita promessa de Deus, muita coisa poderosa. 51 também dá, 48, 67 dá também, né? Olha lá. Eu vou falar aqui com você. O que Deus vai fazer na sua vida vai servir de testemunho para muita gente. Você está ouvindo isso? Então fica firme em Deus. Ó, em Josué e Caleb, você prestou atenção? Neles tinha um espírito diferente. E sabe o que aconteceu? Quando eles demonstraram que eles estavam na fé, quando eles colocaram para fora aquilo que eles estavam crendo, eles falaram, ó, sabe, Deus é conosco. Olha lá, tão somente vocês não sejam rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque o Senhor retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Sabe o que o povo de Israel naquele momento queriam fazer? Eles queriam apedrejar. Então disse a toda a congregação que apedrejassem com pedras. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. Você está vendo isso? Sabe, quando às vezes você está crendo em algo, muitas vezes pessoas querem desencorajar você a crer. Quer falar assim, isso não é bem assim. Por quê? Às vezes está com a mentalidade do deserto. Não recebeu uma mentalidade transformada por Deus, uma mentalidade de dependência de Deus. Com mãos fortes, Deus tirou o povo do Egito. Mas depois, eles precisavam confiar em Deus, ter uma mudança na forma que eles pensavam. Quando eles estavam no Egito, eles não faltava ali uma comida, não faltava uma cebola para eles comer, como está escrito, né? Só que assim, eles estavam escravizados. E Deus tira eles da escravidão, e agora eles precisam ter uma mentalidade de confiança em Deus, de quando Deus falar, eles seguirem as orientações de Deus, eles trabalharem, eles avançarem dentro do plano de Deus, sabe? Eu declaro que Deus vai fazer coisa na sua vida, Deus vai fazer coisa poderosa na sua vida, e Ele está trazendo você aqui para falar.
Ele está querendo uma profunda confiança. E você não pode confiar em quem você não conhece. Sabe? Você só confia em quem você conhece. Então, viva uma vida com Jesus a partir de hoje. Viva uma vida com Deus a partir de hoje. E você vai confiar nele profundamente, em nome de Jesus. Você está vendo? Você que está chegando, pega a oração do começo. Eu sei que Deus quer falar com você. Deus vai fazer surpresa com você, em nome de Jesus. Eu vi alguém aqui que tem chorado hoje. Você que tem chorado hoje, sabe? Não sei o que aconteceu. Você ouviu uma má notícia, sabe? Mas eu vou falar aqui mais uma vez. Deus, ele confunde as previsões da terra. Deus vai confundir a previsão da terra para te abençoar. Deus vai confundir a previsão humana. Deus vai confundir a análise, sabe? Deus vai confundir aquilo que o homem acha que é. Você está ouvindo isso? E Deus vai confundir essa previsão da terra. Deus vai agir e vai te abençoar. Deus me deu essa palavra antes de eu entrar aqui. Que Deus confunde as previsões. Eu estou todo arrepiado, estou sentindo o poder de Deus. Tem hora que Deus está falando, eu não arrepio, né? Mas tem hora que Deus está falando, eu arrepio. A questão é o discernimento, né? Você vê que eu vou às vezes falando e já falo assim que acaba ensinando vocês, né? E Deus está falando aí, ele vai confundir as previsões da terra. E vai fazer algo poderoso nessa situação que tem te levado a chorar, que tem te levado a se preocupar. Deus está falando, tão somente tu não seja rebelde contra o Senhor. Continua firme, continua no espírito de Josué e Caleb. Assim como o apóstolo Paulo diz, é o espírito de fé. Sabe? É o espírito de fé que está vindo sobre você. Sabe? Às vezes as circunstâncias não são as melhores, às vezes as situações não são as melhores, mas você está confiante em Deus. Você está confiando que Deus vai fazer. Você está confiando que Deus vai mudar a história. E quando Ele vai falar com você, então você vai se posicionar para agir, para obedecer e para colocar em prática aquilo que Ele está te inspirando a fazer. Se Deus te der uma inspiração de fazer algo por esses dias, se Deus te abrir um caminho, uma oportunidade, sabe? Busque uma confirmação, mas considere, né? Considere que muitas vezes, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele nos dá oportunidades, Ele nos dá ideias, Ele nos dá, sabe, novos direcionamentos. E eu declaro que coisas novas estão vindo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Alá, amém. Eu falei isso hoje. Alá, amém. Glória a Deus. Olha aí, Deus está falando com gente que está aqui, hein? Glória a Deus. Que especial. Você que chegou depois, Deus te pegou de surpresa. Deus quer falar com você. Então pega a palavra aqui do começo. Pega a palavra aqui do começo. Tá bom? E eu sei que Deus vai fazer coisa poderosa na sua vida. Estamos sempre aqui. 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Aqui na descrição eu também vou deixar as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Se você puder, deixe o seu like para ajudar aí o canal a chegar em mais pessoas. E se Deus colocar alguém no seu coração, também compartilha, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.